presença do Senhor vai se esvaindo da minha vida, das nossas vidas, da vida de Saul. E o Senhor já não se agrada e já não se contenta mais com o que o rei estava fazendo. E então chega um ponto que o Senhor diz a Samuel: Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul? Quando eu já o rejeitei. Quando eu já o rejeitei. Aqui vem mais uma palavra importante para mim, para você. E nós não estejamos na posição de Saul, na posição de alguém que o Senhor rejeitou, na posição de alguém que o Senhor diz: não, esse não me serve mais, esse eu não quero usar mais. Porque muitos dizem que o Senhor não faz isso mais, mas o Senhor continua fazendo. Há homens e mulheres nessa terra que o Senhor já os rejeitou, já não são mais usados por Deus, já não são mais cheios de Deus, estão pela sua própria vontade, pela sua vontade da carne, e ainda usam o nome de Deus, dizendo: Deus está comigo. Aleluia! Mas Deus não está. E talvez muitas das vezes nosso coração fica triste, porque pensamos: até quando, Senhor, Tu vai deixar isso acontecer? Mas que fique um recado aqui da parte do Senhor: eu e você teremos um dia que vamos chegar no juízo, e o Senhor vai nos colocar de joelhos, nós querendo ou não, e o Senhor vai julgar todos esses, todos nós, tudo o que fazemos, o Senhor vai nos julgar. Aleluia! E então Saul é rejeitado, e agora Samuel vai ungir o menino Davi, unge Davi. Aleluia! Mas unge Davi agora não chega e não vai reinar, porque Saul ainda continua reinando, mas agora está sem a glória, sem a presença. E é o que eu estou falando: eu e você não podemos ficar sem a glória, sem a presença, porque Saul era cheio, mas a presença do Espírito se retirou dele. E então a presença maligna apoderou dele, porque ele já estava com as suas próprias vontades. Mas tinha um menino no pátio, que o Senhor viu algo que o agradou, e o Senhor disse: o meu Espírito vai repousar nesse menino. E quem sabe assim também não é na minha vida e na sua. O Senhor nos escolheu para que o Espírito, um Espírito chamado Espírito Santo, repousasse na minha vida, na sua vida. Glória a Deus! E por mais que muitas das vezes eu estou me incluindo, nós olhamos para dentro de nós e nos achamos tão pequenos, tão falhos. Muitas vezes chegamos a olhar e dizer: Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? Aleluia! E se tem alguém que se encontra aqui, o Senhor te traz essa palavra. O Senhor talvez não, o Senhor te viu, assim como viu um jovem atrás das malhadas. O Senhor visitou o meu e o seu coração, e o Senhor quer a cada dia nos encher o Espírito Santo, assim como encheu esse homem. Aleluia! E então Davi agora começa a tocar para Saul, para que aquele espírito maligno saísse. Aleluia! Então Saul, agora cheio de Deus, toca para o homem que continua sendo rei, o espírito maligno que sai quando Davi toca. Aleluia! Um homem que tinha tudo, mas agora perdeu tudo. Quando eu digo tudo que ele perdeu, não é bens, não é posse, não era nada em termos de valor, mas o maior bem ele perdeu, chamado a presença de Deus. É Deus estar dentro dele, é Deus estar dentro de nós. Talvez muitas das vezes não temos a vida que gostaríamos, não temos tudo o que gostaríamos, mas como foi falado na palavra pelo irmão, nós temos o que precisamos e o que necessitamos, porque muitas das vezes o Senhor faz assim. Aleluia! Por que estou dizendo isso? Boa parte da vida em que o Senhor preparava Davi, ele não estava com tudo o que queria, com tudo o que gostaria, mas o Senhor estava agora começando a forjar Davi para chegar nesse texto que eu li. E para chegar lá não foi fácil, porque então Davi começa a crescer, começa a virar um homem, entra
para ajudar o rei, porque venceu ali Golias, vai entrar para o exército de Saul, e agora já começa a ganhar uma certa importância, porque agora ele vai partir para as guerras. E quando ele parte para as guerras, então agora o Senhor está com ele. Quando o Senhor está comigo, com você, e nós entramos numa guerra, o que acontece? Se o Senhor está comigo e com você, então nós estamos debaixo da obediência, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos traz a vitória. E assim foi com Davi. Davi pelejava, Davi guerreava, mas o Senhor era com ele. O Senhor estava na frente. Mas então, quando Davi começa a se destacar, Saul então olha e diz: não, o homem está ficando importante. O homem está ganhando batalhas. As mulheres gritam que Saul matou 1000, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aleluia! Então aquilo agora começa a fazer com que Saul tenha a inveja de Davi, o que não é diferente nos dias de hoje, onde eu e você muitas vezes também passamos por isso, e temos que vigiar para não fazermos isso também, porque como estava sendo dito, como o irmão disse, o evangelista Jean, que alguém pegou e começou a dirigir tudo por ele. E entra também na parte do amor que estávamos falando. Às vezes nós estamos vivendo no mundo, como o irmão disse, que o amor esfriou, o amor acabou. Se o irmão chega aqui e faz algo, o outro se incomoda, porque um quer estar acima do outro, porque um quer ser maior do que o outro, porque Saúl